Então vamos assim, queridos irmãos, mais uma vez buscando a figura de Jesus, de Nossa Mãe Maria, pedindo toda a assistência, o tratamento, que possam nos cobrir com um manto de luz, de paz, de perdão. Que possamos ter a convicção de que este manto nos ajuda a sermos perdão. A que esta virtude esteja internalizada em nosso espírito. Possamos nos lembrar de Jesus, o seu exemplo, nos indicando o caminho de saúde, de plenitude, de paz e felicidade. E quando nós temos um desejo sincero e que nos convém, toda ajuda chega até nós. E é assim que nós vamos trabalhando o auto-perdão, na certeza de que até então fizemos o melhor que pudemos. Cada dia aprendemos um pouco mais, ampliamos o nosso nível de consciência e gradativamente vamos deixando o homem velho e a mulher velha para trás, desenvolvendo as virtudes que o Evangelho nos convida. E olhando para nós com gentileza, muitas vezes como olharíamos para uma criança, mas ao mesmo tempo com a devida responsabilidade que nos convida a novas ações e ao bem, à caridade, que renova o nosso passado. Auto-perdão. Ter a convicção, a certeza absoluta de que hoje nova criatura somos. E este desejo do bem, de fato, nos faz uma nova criatura. E é desta forma que nós também olhamos para os nossos pais, sem quaisquer julgamentos, aceitando tudo o que passou, o que foi vivido,
o que consideramos certo e aquilo que talvez não tão certo, como importantes. Na certeza de que, ao nos concederem a vida, já fizeram muito, e não importa aquilo que façamos, não há como retribuir, a não ser procurando sermos bons filhos, honrando-os, e realizando um bom propósito na nossa existência. Quando nós tomamos a força de nossos pais, a partir do momento em que eles se encontram presentes em nosso coração, com uma profunda gratidão e reverência, nós avançamos na estrada da vida com muito mais segurança e assertividade. E esta força nos impulsiona para as boas obras, para o nosso trabalho de reforma interior, com muito amor a si mesmo, que proporciona o amor ao nosso semelhante. Possamos repetir mentalmente a frase: sou perdão, sou amor, sou filho de Deus perfeito. E é este amor que pulsa, que nos promove saúde, equilíbrio do corpo e da alma. Sou perdão. E que tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado possa reverberar na nossa caminhada e nas situações de provas às quais nos depararmos. Nesta decisão de não devolver mal por mal e nos amar, jamais guardando ressentimentos. Ter a paciência consigo, se por vezes precisamos de algum tempo para processar, racionalizar, mas esta certeza de que se é perdão nos ajudará
E ao elevarmos o nosso pensamento em prece, pedindo ao Pai os recursos que nos faltam para empreender esta virtude, certamente seremos ajudados. E nesta profunda paz, nesse estado de serenidade e perdão, agradecemos ao Pai da vida, com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Olá, amigos, que alegria estarmos juntos novamente para esse quarto encontro que falaremos sobre o perdão relacionado ao estado de saúde e enfermidade. Então, que a paz de Jesus possa nos envolver, nos assistir e nos inspirar para que esse conhecimento possa de fato reverberar em nossa alma, possa nos trazer um despertar de consciência cada vez maior, para que o Evangelho tenha um sentido profundo na nossa vida. E esse sentido é um sentido que não tem um caráter místico, religioso, mas principalmente a ideia de saúde, felicidade, paz interior. Esse é o desejo de Jesus, como irmão mais velho nosso, e que deseja de fato que nós sejamos felizes. E para tanto é necessário amar, até porque o próprio Evangelho nos ensina que feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias do corpo, nem as angústias da alma. Os seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Então esta virtude maior, chamada amor, é a virtude que todos nós temos, com a qual fomos criados e que temos a tarefa de desenvolvê-la, fazendo com que este amor cresça, frutifique e dê frutos, frutos abundantes de vida e felicidade. Então Jesus vem nos falar sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre esta bem-aventurança e estamos relacionando o tema mais especificamente com esta virtude do perdão, porque a misericórdia e o perdão caminham de mãos dadas. Então não há o que se falar em misericórdia sem que a virtude do perdão se faça presente. E na temática de hoje, nós vamos então comentar aspectos que fazem com que esta virtude desenvolvida promova a saúde e, o contrário, a ausência desta virtude e os estados reiterados do ressentimento, que vamos ver adiante, podem comprometer a nossa saúde. Então esta ponte, não só com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita vem nos ajudar a compreender melhor o Evangelho, então a ponte com a doutrina espírita, Evangelho, doutrina e ciência. Então, nesse caminhar, nós vamos compreendendo cada vez melhor e cada vez mais fazendo sentido. Porque sabemos que desenvolver uma virtude exige esforço, exige uma vontade perseverante de nós. E na medida em que nós vamos compreendendo cada vez mais os benefícios de caminhar nesse esforço,
nós vamos de fato tendo a motivação, tendo aquela perseverança no sentido de lograr o êxito, de alcançar estas virtudes que Jesus nos convida. Então nós vamos iniciando esse estudo falando do conceito de saúde. O que a Organização Mundial de Saúde fala acerca da saúde? Então nós temos a definição atual de saúde como sendo esta sensação de profundo bem-estar físico, mental e social. E este conceito é considerado um conceito progressista, é algo que já vem nesta evolução do pensamento humano, onde não só caracteriza a saúde como ausência de doenças, não é? Mas sim esse estado de bem-estar físico, mental e social. Então, além da ausência de doenças, ou seja, a visão diretamente relacionada ao corpo físico, os processos mentais e as questões sociais também influenciando nesse estado de saúde. Então, nós temos um avanço desse conceito. Então, partindo daí, nós vamos procurar falar sobre a saúde e a enfermidade, e avançar um pouco na questão da gênese das doenças, a origem das doenças. Então, dentro da visão espírita, como é que nós podemos considerar as causas das enfermidades? Então, nós temos 3 grandes blocos que nós podemos falar e conceituar onde a enfermidade pode ter a sua sede. Então, inicialmente, nós vamos pensar com base no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente no ensinamento que fala sobre as causas anteriores das aflições. Então, esse primeiro núcleo que forma a gênese das doenças, onde encontramos a origem das doenças. Nesse primeiro aspecto que vamos abordar, a origem estaria em causas anteriores, as doenças originadas por questões pretéritas. E nós temos estudado na doutrina espírita que a nossa alma ou espírito, que é o ser que somos, ele é revestido por um corpo fluídico, corpo eletromagnético chamado perispírito. E esse perispírito é o espelho da nossa alma. Ele reflete tudo aquilo que a nossa alma projeta. Os pensamentos, os sentimentos, os desejos, comportamentos, tudo isso é manifestado no perispírito. E a ciência hoje tem demonstrado, e vamos nos aprofundar um pouco mais adiante, na psicossomática, que envolve também esse aspecto de enfermidade. E quando nós pensamos nesse ângulo como sendo causa de enfermidade, nós vamos muitas vezes encontrar em existências passadas as marcas promovidas no perispírito em razão desse desvirtuamento, digamos assim, daquilo que seria o correto em relação à nossa própria essência, à nossa própria natureza amor. Então, todas as vezes que nós nos distanciamos desta essência que somos, amor, nós estamos encontrando aí a gênese de alguma enfermidade, a origem de alguma enfermidade. Então, muitas vezes, nascimentos, crianças que ainda não manifestando o seu livre-arbítrio na atual existência, já apresentam esses ranços que
podemos atribuir a alguma causa pretérita. Então, nosso perispírito vai refletir o estado da alma. E várias questões elas podem estar relacionadas. Não podemos nem devemos enquadrar determinada enfermidade a determinado comportamento. Isso seria engessar conceitos. E a ideia da doutrina espírita é ampliar conceitos. O que nós devemos abstrair é que, se estamos reencarnados, nós estamos na proposta de resolução, na proposta de melhoria da nossa condição espiritual. E muitas vezes a enfermidade está ali como uma possibilidade de melhoria. Vale dizer que muitas vezes o nosso corpo físico funciona como um mata-borrão vivo. Digamos, ele vai drenar em várias situações aquelas toxinas, aquela energia deletéria que, por razões de distanciamento das leis naturais ou divinas, acabaram, de alguma forma, marcando o nosso perispírito. E a enfermidade, ela vem também sob esse prisma de drenagem das toxinas. Então, o nosso corpo físico está ali recepcionando isso, um aspecto da enfermidade. Então, digo, não devemos engessar os conceitos como sendo exclusivos, mas um dos aspectos da enfermidade é exatamente esta drenagem das toxinas psíquicas, emocionais, que trazemos de outras existências. Então, isso nos ajuda a, quando nos depararmos com uma enfermidade, seja uma enfermidade a qual passamos ou que algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa próxima venha passar, nós estamos observando ali a possibilidade desse espírito liberar-se de alguma carga deletéria. Então, pelo ângulo, pela ótica espiritual, a enfermidade ela tem um propósito. E um dos propósitos é exatamente esta drenagem. Então, olhar pelo aspecto positivo. Verificar que está sendo possível uma ampliação dessa própria evolução humana, evolução espiritual. Então, não só esta drenagem, mas também o aprendizado, a mudança de olhar, a forma com que se vê, com que se encara a enfermidade, tudo isso promove também evolução. Quando nós podemos dar prova da circunstância que, embora penosa, desconfortável, não está também por acaso. E devemos sempre lembrar que Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Então nós temos condições de lidar com as provas que surgem no nosso caminho. Mas esse aspecto de olhar pela ótica positiva, isso a doutrina espírita nos ajuda. Nós vamos olhar pela ótica do espírito. Então, limpeza espiritual, limpeza do corpo espiritual e também o aprendizado que está imbuído naquela circunstância, naquela prova. Então, uma das gêneses da origem das enfermidades, um aspecto é as causas anteriores. Um outro aspecto são as doenças comportamentais. Então, não são aquelas que advêm de existências pretéritas, mas sim aquelas que nós, na presente existência, angariamos.
Quando pensamos nos vícios, nos vícios químicos, nos vícios sociais, quando pensamos nos próprios vícios morais, os aspectos relacionados à alimentação, então todas essas circunstâncias que nos afastam desta linha de equilíbrio, de bem viver, de cuidado com o corpo, tudo isso pode desencadear alguma enfermidade. É necessário lembrar que quando Jesus curava, ele recobrava a visão, ele promovia o andar de paralíticos, Jesus limpava leprosos e tantas outras circunstâncias que os evangelhos nos revelam em matéria de cura. Mas Jesus trazia junto aquela advertência: vá e não peques mais. Vá e não tornes a errar o alvo. Vá e renove-se moralmente. Renove as atitudes, para que a enfermidade não retorne. Isso nos faz lembrar, compreender, que há uma causa para a enfermidade. E esta causa precisa ser olhada. E nós vamos encontrar, se não em algo que trazemos, vamos encontrar em algum aspecto comportamental. Então, doutrina espírita vem nos convidar à mudança de hábitos, a nos desvencilharmos de tudo aquilo que possa prejudicar a nossa saúde. Então, tanto no aspecto de ingestão, seja alimentação desequilibrada, sejam os vícios, como foram mencionados, e também no aspecto moral. Não é? Então, o convite da doutrina espírita vem ser exatamente no trabalho que cada criatura precisa empreender para que o espírito esteja são, para que a mente esteja sã. Então, na visão espiritual, mente equivale ao espírito, porque é o espírito que pensa, que sente, que deseja. Então, nesta ótica, pensar que a mente sã promove o corpo são. Então, estaremos sempre sendo convidados a este trabalho que começa pelo autodescobrimento, que avança para o autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento, o autopurilamento. Paulo de Tarso já asseverava que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E pensar que determinados aspectos comportamentais podem gerar doenças por uma questão de auto-amor, porque esta é a base da nossa regeneração, esta é a base da nossa renovação íntima, auto-amor. Nós poderemos nos desvencilhar de tudo aquilo que não nos faz bem. Este amor que Jesus nos convida precisa começar por nós mesmos. Então, doenças que têm sua origem em causas anteriores. As doenças comportamentais, que são aquelas que são consequência das nossas ações no presente. E o terceiro bloco, ou gênese, também de doenças, refere-se ao aspecto psicossomático. Então, hoje, a medicina tem avançado, nós sabemos, significativamente. E uma das modalidades ou especialidades da medicina é a psicossomática. Então, a ciência já vem trazendo conteúdos expressivos que vão observar, por meio desses estudos, que as emoções, elas têm relação direta com a nossa saúde. Então, esses estudos sérios e comprometidos nos revelam que as emoções positivas favorecem a nossa saúde, promovem saúde.
e as emoções negativas comprometem a nossa saúde. Então, ao falarmos de emoções positivas, estamos nos referindo a tudo aquilo que diz respeito ao amor. Então, falando em perdão, esta é uma emoção positiva. Quando falamos na tolerância, na paciência, quando mencionamos a gratidão à vida, a gratidão a Deus, a gratidão aos nossos pais, a gratidão por tudo aquilo que chega, não é? Não só aquilo que é bom, mas aquilo que não é tão agradável, mas Deus presente, nos trazendo uma oportunidade de desenvolvimento espiritual. A gratidão é uma emoção positiva e ela é curativa. A gratidão cura. A gratidão é uma emoção que promove paz interior. E tantas outras que podemos mencionar, como entusiasmo, esta visão otimista da vida, as virtudes que Jesus nos traz. Então, as emoções positivas promovem a saúde. A ciência já revela isso. E as emoções negativas, que são aquelas exatamente contrárias a tudo isso. Então, a ausência do perdão, ressentimento ou mágoa, este rancor é uma emoção extremamente negativa que compromete a saúde. A intolerância, a inflexibilidade, esta ideia do egoísmo, do egocentrismo, de tudo aquilo que nos afasta desta nossa natureza que é de compartilhamento, de nos abrirmos para o sentimento de fraternidade, desse olhar de irmandade que Jesus nos revela como primordial para que nós possamos evoluir e ser saúde. Porque o mais importante é ser saúde, não é ter saúde, porque se pode ter hoje e amanhã se pode perder. Agora, quando se é saúde, se tem a ideia de que as virtudes estão se fazendo cada vez mais presentes. E ainda que haja as enfermidades físicas, esta proposta de ser saúde, e isso diz respeito ao espírito, porque uma enfermidade pode manifestar-se no corpo físico, mas a alma já está no processo de cura, ou então já está curada. E alguma coisa a mais para se passar por necessidade. Então o corpo físico pode responder de uma forma clínica, entretanto, a saúde espiritual ela pode já estar presente. E isso é o que devemos cultivar, buscar incessantemente. Recordo-me de uma amiga que passou por uma situação dificílima de câncer há um tempo atrás. Na realidade, já há alguns anos. E era de ver-se a beleza com que ela via, com que ela vivenciava essa que para ela era uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de burilamento, de drenagem daquilo que não lhe pertencia mais, daquelas toxinas que precisavam ser dissolvidas, e o corpo físico estava sendo esse agente. Entretanto, buscando Jesus, buscando o Evangelho, buscando melhorar-se, os médicos se admiravam em ver o que apresentavam os exames clínicos, que ali se manifestava a enfermidade, num processo de tratamento e evolução, nesse sentido de melhora. Entretanto, o estado de alma dela impressionava os médicos. E mais do que isso, a fé era tal que
mesmo com os tratamentos quimioterápicos dificílimos, ela buscava nesta fé, nesta emotividade positiva que promove a saúde. Buscava nesta força interior de Deus presente em si, ainda ajudar o semelhante. E participava de visitas fraternas a asilos, a orfanatos, e aquilo para ela era um alimento. O bem-estar que ela sentia, podendo promover um bem, era algo que a beneficiava profundamente. E todo esse movimento, a sua fé, a medicina material, a medicina espiritual, e vale lembrar que a verdadeira fé, a fé raciocinada, é aquela que une as duas medicinas. É aquela que sabe se está num corpo físico. Que o espírito está animando o corpo físico e precisa da medicina material, mas precisa também da medicina espiritual. E ela buscou a união destas medicinas. Às vezes, vê-se a fé cega predominando em ambientes espirituais. Em ambientes que se promovem tratamentos espirituais. E supondo-se falar de fé, muitas vezes a pessoa procura o local e imbui-se desse sentimento, afirma que tem esse sentimento de fé e opta por abandonar todo o tratamento de ordem material, os exames que são necessários, as visitas periódicas aos médicos, seguir o tratamento que lhe é sugerido. E muitas vezes percebe-se a fé cega onde não deveria existir. Porque quando se abre mão desta medicina material, unicamente motivado por esse pseudo-sentimento de fé, normalmente os resultados não são favoráveis. E as casas espíritas sérias, tal como a Seara e tantas outras, expressamente dizem e aconselham que a medicina espiritual, tratamento espiritual, não dispensa de forma alguma o tratamento médico. E foi assim que esta amiga avançou no seu tratamento e hoje se encontra-se muito bem. Então a cura não é exatamente a ausência da doença, mas a cura pode ser considerada como bem-estar apesar da doença. Aquilo que o espírito vibra, que o espírito sente, a forma como encara. Então todos esses aspectos positivos e de gratidão. Gratidão porque se está tendo a oportunidade de se melhorar. Então a doutrina espírita vem nos convidar a esse olhar. E esse olhar humilde pode e deve promover a cura integral. Muitas vezes o espírito desencarna em razão da enfermidade. Mas, se assim o foi, é porque assim deveria ser. Deus presente. Cada um com a prova que necessita, o processo que necessita. E sempre pensar que o melhor está acontecendo. O importante é que haja despertar de consciência. Que haja a mudança dos padrões que possam ter aquela enfermidade. Então, essa mesma psicossomática, essa medicina, ela vem revelando que alguns estados emocionais incidem em determinadas enfermidades,
guardam relação com determinadas enfermidades. E como nós estamos falando da questão perdão, é importante frisar que o ressentimento ele pode desencadear uma enfermidade grave. Este ressentir pode ocasionar uma ruptura do bom funcionamento do sistema imunológico. Então é a partir desta terceira perspectiva da gênese das doenças, a psicossomática, que nós vamos falar sobre esse aspecto mais especificamente. Então nós dissemos no encontro passado da descoberta de Walter Cannon, que falava sobre a reação de fuga e de luta. Então dissemos que todos os seres biológicos, os animais irracionais e racionais, como o ser humano, têm este mecanismo de defesa natural, instintivo. Então, repito que a raiva ela faz parte dessa instintividade dos seres biológicos. E a raiva por si só, ela não é ruim, ela é importante neste processo de fuga e luta. É a reação fisiológica. O mal não está em sentir raiva, mas em conservar a raiva. Então, sob essa perspectiva, nós temos visto e estudado que quando a raiva ela é manifestada e mantida, conservada, esta ruptura do funcionamento ideal do sistema imunológico poderá ocorrer. E quando nós pensamos no ressentimento, estamos falando no sentir novamente. O sentir, e sentir, e sentir emocionalmente a situação, não necessariamente vivenciando-a. Porque o ressentimento nos leva àquele circuito fechado daquela emotividade que se teve, aquela raiva que se teve, aquela decepção, aquela frustração, aquele impacto da agressão que se sofreu, entretanto se sofreu naquele momento pretérito. E nesse instante houve a reação de fuga e luta, houve essa sensação de ameaça, por exemplo, e a raiva se manifestou naturalmente. A questão dela ter se manifestado não é o problema. O problema é aquela mágoa que perdura. O processo de perdoar, que comentamos no encontro passado, é fundamental. Os exercícios mentais, as reflexões, o raciocínio que precisamos realizar para que aquela carga emocional se dissipe. Sobretudo a partir desta humildade de que não é só o outro que erra, mas nós também erramos. E a partir daí nós vamos compreendendo a natureza humana, o processo de evolução que todos nós estamos em cursos, o momento que cada um está nessa escalada evolutiva. E vale lembrar que muitos espíritos que se equivocam podem inclusive ser espíritos mais jovens, com menos bagagem, com menos vivências. Então, muitas vezes vemos a todos unicamente pela visão corpórea, né? Estão todos encarnados sob esse aspecto que todos nós nos apresentamos. Mas a idade do espírito nós não sabemos.
Então, todos esses mecanismos de racionalização da emoção são necessários, conforme vimos no encontro passado. E a partir daí nós vamos então realizando esta proposta de diminuir a carga emocional. Então, esse esquecer a ofensa num primeiro momento tem a ver com evitar rememorar a situação. Porque lembro que perdoar depende de mim, depende de nós. Perdoar depende em não se devolver mal por mal e não guardar ressentimento. Esquecer dependerá da nossa memória. Então não é porque eu lembro da agressão, da ofensa, que eu não perdoei. Então eu posso lembrar, mas se eu estou nesse sentir-me em paz, nesse estado de alma de serenidade e compreensão, e aberta a uma possível reconciliação, que não precisa ser necessariamente o convívio, mas a abertura a partir do arrependimento do outro, a partir desta nova perspectiva do outro, então isso cumpre o ensinamento evangélico. Esta possibilidade de reaproximação é extremamente positiva, mas no momento em que isso for também favorável. Entretanto, perdoar depende de si. Quando eu escolho não devolver mal por mal, quando eu escolho não manter qualquer espécie de rancor, eu perdoei. Então é um estado de alma. E ao pensar desta forma, nós vamos então trabalhando esse esquecimento disso que envolve o primeiro momento do esquecimento, que é o evitar relembrar. Porque quando a mágoa está presente, é natural que ficamos ali remoendo aquela situação, relembrando aquela situação. E aí nós vamos novamente para Walter Cannon, ele vai dizer que esta reação fisiológica de fuga e luta promove determinadas reações no organismo. Então falamos da palidez cutânea, no momento da fuga e luta, falamos do aumento da frequência respiratória, do aumento dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial, do aumento da glicose sanguínea, da priorização do sangue para os órgãos vitais e músculos, e falamos também deste aumento dos hormônios de estresse que são liberados pelas glândulas suprarrenais. Então, esta adrenalina, noradrenalina, cortisol, esses hormônios que são liberados na corrente sanguínea no momento da raiva, que é natural, também são liberados no momento do ressentir. Então, quando estamos ressentindo, também estamos promovendo inconscientemente esta reação fisiológica específica da liberação excessiva dos hormônios de estresse. As outras também podem ocorrer, mas é esta a que mais prejudica o organismo. E os estudos que têm sido realizados vêm ao encontro e comprovadamente já se verifica que esses hormônios em quantidade excessiva, promovidos pela raiva que permanece, pela raiva contida, pelo chamado rancor ou mágoa, é exatamente esta sucessiva liberação de hormônios que promoverá esse estado de enfermidade. Poderá promover o estado de enfermidade.
na medida em que o nosso sistema imunológico pode falhar. Então nós temos alguns estudos importantes que podemos mencionar. Então o Dr. Hans Selye, por exemplo, nos traz o conceito de estresse. Então este fisiologista suíço nos revela a importância da questão estresse atrelada a esta falha imunológica. Porque o estresse importante é aquele que mantém a criatura estressada permanentemente. E esses estudos vêm revelando que, muitas vezes, é exatamente este ressentimento, esta mágoa que causa esta inquietude, causa esta ausência de paz que pode levar ao estresse. Então é um dos aspectos do estresse, mas é importante se levar em conta a possibilidade de se ter uma mágoa que precisa ser olhada e curada. Temos o Dr. Geraldo Balloni, nos traz um livro da emoção à lesão. E ele vai também nos revelar o quão o sistema imunológico sofre por conta dos hormônios de estresse que são liberados por conta do ressentimento. Temos Dr. Bernie Siegel, por exemplo, no livro Amor, Medicina e Milagres, que também vai nos trazer esta vertente atrelada, psicossomática, que vem trazer esta conceituação da relação entre a imunidade e o sentimento ou a emoção negativa. Então tudo isso vai nos levando a reflexões importantíssimas e precisamos ter isso em mente. Vejamos, o nosso organismo produz células cancerígenas frequentemente. Então alimentos industrializados, por exemplo, podem causar células comprometidas. Mas, se o nosso sistema imunológico está atuando adequadamente, sem bloqueios, sem energias que causem uma dificuldade nesse funcionamento, então o sistema imunológico dá conta de resolver as situações. Mas quando há um excesso desses hormônios de estresse na corrente sanguínea, então poderá causar uma falha no sistema imunológico. Então vejamos a nossa responsabilidade no sentido de bem gerenciarmos as nossas emoções. Porque a doença psicossomática é exatamente aquela que é promovida pela inabilidade ou inadequação do autogerenciamento das emoções. Então a importância de olharmos para tudo isso e pela ótica, como disse, do alto amor, promovermos esse trabalho. Tudo que é novo normalmente gera alguma dificuldade. Entretanto, quando estamos conscientes da importância deste labor, nós temos melhores condições de êxito. Aquilo que é, num primeiro momento, difícil, podemos olhar como algo desafiador. Inclusive é importante que nós possamos nomear as circunstâncias de tal forma que nos favoreçam. Então, perdoar não é difícil, perdoar é desafiador. Mas é um desafio possível. Se não é tão fácil, também não é tão difícil, na medida em que nós, de fato, desejamos fazê-lo.
pensando nesta ótica das emoções, onde surgem as emoções? Inicialmente, pensando no conceito, então, nas espécies de emoções, nós podemos ter a conceituação de dois blocos, se assim podemos chamar. Então temos as emoções subjetivas, que dizem respeito àqueles fenômenos do nosso sentimento mais profundo. Emoções centrais que dizem respeito a essa subjetividade do sentimento. Então, quando falamos em perdão, ressentimento, quando falamos em alegria, tristeza, tolerância, intolerância, estamos nos referindo a estas emoções centrais, emoções subjetivas, não é? Que expressam os sentimentos humanos. E temos aquele outro bloco das emoções periféricas, que revelam os fenômenos objetivos das emoções. Então, o riso, o choro, a sudorese, a palidez cutânea, então, frequência acelerada do coração, tudo isso são fenômenos objetivos, emoções periféricas. Então, o ser humano é um ser emocional. E é um ser emocional justamente por conta do espírito ser aquele que sente. Então, quando pensamos nessa ideia de que as emoções, elas se formam, elas se originam em algum lugar, se olharmos unicamente pela ótica material, pela ótica que não tem a dimensão espiritual, onde a ciência vai dizer que as emoções se originam. Então, Walter Hess, em 1949, realizando estudos em gatos, ele observou mais especificamente o hipotálamo como sendo a área cerebral que guarda relação com o comportamento emocional. Então, a ciência materialista ela vai olhar para a manifestação da emoção. Então, inicialmente começando pelo hipotálamo, mas outros estudos sobrevieram a este e outras descobertas foram reveladas em matéria do cérebro humano. Então, além do hipotálamo, outras grandes áreas do sistema nervoso, como o tálamo, tronco cerebral, especificamente o sistema límbico, como sendo as áreas cerebrais responsáveis pelo comportamento das emoções. Entretanto, pela visão espiritual, pelo conhecimento fantástico da doutrina espírita, nós sabemos que todos os órgãos do corpo físico guardam relação com os órgãos perispirituais. Então, por exemplo, para que haja formação do cérebro físico, então existe o cérebro pré-existente, que é o cérebro perispiritual. Porque, como temos estudado, o perispírito é a forma, é a matriz energética que dá forma ao corpo físico. Então, só há a formação do cérebro físico a partir da existência do cérebro perispiritual. Então, o cérebro físico, na visão do espírito, é apenas o decodificador das emoções. Porque as emoções em si, elas se originam no espírito. Espírito este imaterial, a nossa essência, o nosso eu superior, a nossa centelha divina. Essa centelha divina que é revestida por um perispírito
E, quando encarnados, este perispírito é revestido por um corpo físico. Então, dentro daquela ideia do abacate que estudamos, temos que a semente é o espírito ou alma, a polpa do abacate é o perispírito e a casca, o corpo físico. Então, as emoções se originam na semente do abacate, no espírito. O espírito é o ser inteligente da criação, que deseja, que pensa, que sente. Então, as nossas emoções provêm da alma. Por isso, a necessidade de dominarmos, administrarmos as nossas emoções. As emoções, elas todas têm uma intenção positiva. E elas não devem ser olhadas pela ótica negativa. Raiva é natural. É uma emoção natural. Tem o seu aspecto positivo, que é a nossa preservação da vida. A tristeza é algo que faz parte também da vida humana. Em alguns momentos, existe a tristeza. Passamos pela dor, passamos por uma série de vivências que podem nos entristecer. A aceitação da emoção é importante. Então, estou me sentindo triste, e há uma razão para isso, mas ao mesmo tempo este bom gerenciamento das emoções fará com que eu procure, no melhor tempo possível, mudar o padrão da emoção. Então, a tristeza ela deve ser transformada em alegria, partindo pelo movimento da gratidão, da aceitação e uma série de outros olhares relevantes e pautados na fé neste Deus de amor, que poderão e deverão fazer com que aquela emoção, neste caso, central, um fenômeno subjetivo, a tristeza, ela está ali por alguma razão, tem uma intenção positiva, eu acolho aquela emoção e transformo no melhor tempo possível. Então, quando eu procuro transformar a emoção, eu caminho para o patamar da positividade. Quando eu não gerencio a emoção, a tristeza pode gerar melancolia e a partir daí evoluir para uma depressão, por exemplo. Então, a importância de que cada espírito possa se conscientizar da necessidade de gerenciar as suas emoções. E este olhar hoje, especificamente, é para o aspecto ressentimento. Compreender que isto é prejudicial em todos os sentidos. E que nós não podemos mudar o que aconteceu. Nós podemos ressignificar a situação. Ressentir não vai resolver. Resolverá racionalizar, compreender, usar da chamada compaixão. Compaixão pelo momento de enfermidade alheio. Como nós também temos os nossos momentos de enfermidade. E nem sempre é o outro que promove a dor. Às vezes nós somos os agentes da dor porque somos todos humanos. E quando nós temos esta dimensão, nós vamos nos nivelando a esta natureza que é oriunda a todos os seres. Estamos todos num processo evolutivo. Então, esta modalidade da medicina, psiconeuroimunologia, também vem estudando o quanto precisamos, a partir do bom gerenciamento das emoções,
fortalecer o sistema imunológico, uma vez que já se comprovou que as emoções têm relação direta com a nossa saúde. Então, se desejamos a saúde do corpo, precisamos trabalhar a saúde mental, da mente. E a mente é o espírito. Pensamentos, sentimentos, desejos, intenções é o espírito. Então, compreender que o Evangelho, ele vem falar a nossa alma. O Evangelho vem falar profundamente ao nosso eu superior, a esta criação divina que todos somos. Nós fomos criados por Deus com a centelha divina do amor em todos nós. Portanto, a chave da saúde está no amor. Amor no sentido fraterno, amor no sentido que nos conduz ao desenvolvimento das virtudes, o amor que nos leva à compaixão, que nos leva à misericórdia, o amor que nos leva à empatia, que nos leva à tolerância, que nos leva à paciência, que nos leva à gratidão, que nos leva a esta fé raciocinada. Então eu acredito, porém eu sei por que eu acredito. Eu tenho elementos palpáveis para estruturar a minha crença. E é isso que o Evangelho nos oferece, tem nos oferecido há tanto tempo. E hoje a doutrina nos ajudando a melhor compreender o Evangelho. E mais ainda, as descobertas científicas que vão sendo reveladas, cada vez mais nos ajudando a fazer esta ponte com o Evangelho e com a doutrina, embasando todas essas ideias e reflexões. Então, algo que eu sempre tenho comentado com os colegas de curso, eu sempre faço esta pergunta. Então, quando fala-se que a ciência ela já verifica que, por exemplo, a gratidão, o otimismo promove fortalecimento do sistema imunológico, comprovado isso. E que vem falar também que o ressentimento, esse desejo de vingança, todas essas emoções negativas, elas comprometem o sistema, consequência, a nossa saúde. Então temos aí revelações da ciência. Entretanto, nós temos condições de entender por que isso acontece. Por que a emoção positiva potencializa a saúde e por que a emoção negativa compromete a saúde. Que é justamente por esta chave que o Evangelho e a doutrina só vêm nos esclarecer ainda mais, que é o amor de Deus estampado em cada criatura humana. A potencialidade, o germe sagrado e divino do amor em todos nós. E isso é que nos faz compreender que o movimento natural do ser humano deve ser aquele que diga respeito à lei divina, portanto, à lei de amor. Quanto mais esta reflexão, ela surge como uma verdade incontestável para as nossas almas, mais esta compreensão nos leva a caminhar de forma resoluta, de forma decidida, perseverante, sem titubeios, na senda da evolução. E isso, meus irmãos, é aquilo que mais Jesus espera. Jesus, nosso irmão mais velho, nos convidando a esta caminhada em direção à felicidade. Quanto mais se ama, mais feliz se torna, porque feliz é aquele que ama. Possamos assim refletir em todos esses assuntos estudados, nesses 4 temas diferenciados, mas falando do mesmo assunto, perdão, nesses 4 encontros, que nos levam
devem nos levar a uma tomada de decisão, a uma decisão inteligente, que é fazer com que a virtude do perdão seja uma realidade hoje. Porque a cada segundo da nossa existência nós podemos fazer melhor. Cada segundo é precioso. É importantíssimo para que haja despertar de consciência, para que haja tomada de decisões efetivas que nos levem na direção do autoencontro. Um encontro à nossa própria natureza divina e amorosa. E fazendo isso, certamente, não só a saúde, mas a felicidade que tanto almejamos estará presente em nossas vidas. Que essas reflexões possam reverberar e que possamos contar com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Mãe Maria, nos auxiliando nessa tomada de decisão, na direção desta felicidade que tanto buscamos. Fiquem na paz de Jesus, um beijo no coração e até a semana que vem. Sleep, babe, for the red bee hums, the silent twilight's full. Evil from the grey rock comes to rob the wild enthrall. I'll land you, my child, my joy, my love and heart's desire. The crickets